Olá! Em 2017, mais de 6 mil patentes foram concedidas no Brasil, segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. É isso mesmo, temos muitos inventores no país, desenvolvendo objetos e soluções para problemas cotidianos. Você, por exemplo, já teve alguma ideia brilhante? Hoje nós vamos descobrir que os jovens têm se arriscado, experimentado e revelado talentos como criadores. Aqui no estúdio comigo estão Hugo Lima, estudante de Engenharia da Computação e também cineasta. O Carlos Roberto Mazei, que é presidente da Associação Nacional de Inventores, e o Altair Martins dos Santos, professor da FAETEC. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui no Conexão. Obrigado. Vamos começar nossa conversa com você, Carlos. Me diga, qual é a diferença entre inovação e invenção? Invenção é o estado embrionário, é o início de tudo. A gente costuma falar que inovação é uma invenção que deu certo, que caminhou por aquele túnel do sucesso e conseguiu chegar lá. Como é que o Brasil está em relação às invenções? Então, comparando com outros países. Eu costumo participar de muitas feiras de invenções em outros países. Recentemente participamos, inclusive, uma na China. E o Brasil, quando aparece com as ideias, é sempre muito bem-vindo, porque o brasileiro é muito criativo, né? A gente costuma resolver problemas no dia a dia de uma forma diferente, que o pessoal lá, de repente, não tem os problemas que a gente tem. Então a gente acaba criando produtos interessantes. O brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. Hugo, você se tornou aí um inventor por ter criatividade, por ter ideias, ou foi por questão estratégica, por necessidade? Então, eu comecei a fazer projetos dentro da FAETEC, né? Então foi por puro prazer. O começo foi por puro prazer. Né? Então ainda lá no ensino médio, né? No ensino médio. Na Escola Técnica de Eletrônica, né, Visconde de Mauá. Então eu comecei por puro prazer, gostava de desmontar os carrinhos quando era mais novo, desmontei até os brinquedos da minha irmã e tal, mas... Ela devia adorar. Não, ela odiava. Mas depois que eu conheci o Clube de Eletrônica, era um projeto nosso, eu comecei a tomar gosto e comecei a entender melhor como as coisas funcionavam. Então eu me apaixonei de vez por projeto, por eletrônica, por robótica. E mais tarde eu acabei entrando no audiovisual, aí que veio a necessidade, né? Eu vi que para você fazer audiovisual, você precisa de coisas além da câmera, né? Então é aí que entrou todo o conhecimento de automação, de robótica e de eletrônica. E eu comecei a me envezar para esse setor, né? A eletrônica, automação, projetos, mais voltados para o audiovisual, né? A princípio, para suprir as minhas necessidades, que são necessidades comuns de outros cineastas como eu, negros, né, que fazem cinema negro, que historicamente a gente sabe que o dinheiro, que os recursos não circulam pelas nossas mãos. Então eu comecei a criar uma linha de produtos pensando não só nessa questão econômica, mas também das diferentes formas que o corpo negro funciona em diferentes espaços. Você sabia que lá nos Estados Unidos tem uma associação dos negros inventores? Sim. Tem milhares de pessoas, você só pode se inscrever se você for negro. É muito interessante, porque em outro lugar do mundo não tem, só lá. E você diria, Altair, que essa curiosidade do estudante, do jovem ainda, é um bom elemento para o professor pegar lá na escola e enfim, fazer desabrochar grandes ideias? Olha, o Hugo é uma resposta viva disso aqui, né? Que foi aluno de eletrônica lá da FAETEC. Eu acho, Lene, que dentro na educação, assim, o aluno que faz a escola técnica já é um diferencial em relação aos outros, porque já aprende a questão do profissionalismo lá dentro. Tá? E dentro do curso técnico, o aluno que faz projeto é uma diferença maior ainda, né? Porque ele aprende profissionalismo, ele tem prazos, ele tem tudo isso, né? Para poder. E aí, justamente, foi o que o Hugo falou, né? Eu acho que a intenção da gente, é o aluno fazer o projeto, sim, mas é muito mais o aluno gostar de fazer aquilo, né? Gostar da eletrônica, gostar de inventar, despertar essa questão da inovação, da criatividade no aluno, né? E isso ajuda muito não só na área de eletrônica, né? Mas em outras disciplinas, né? Sim. Porque quando ele vai fazer um projeto, por exemplo, eu tive um projeto agora, né? Que o rapaz fez um detector de gás
para os bueiros, né, devido àquelas explosões que teve, né, em Copacabana, na Lapa. E aí, para ele fazer esse projeto, ele não tem que saber só eletrônica, né? Ele tem que saber toda a parte social também, do que aconteceu, né? Ele tem que saber sobre o gás, qual é o gás que explode. Então, isso aí amplia o conhecimento dele em várias áreas, não só na área eletrônica. Né? Lá na sede da associação em São Paulo, a gente tem um museu de invenções. E a gente recebe muitas crianças. É o único museu da América Latina. Eu recebo uma média de 5.000 crianças por mês que visitam o museu. E muitos, desde pequeno, no exemplo dele, nasce com essa intuição sobre a invenção, com essa vontade de criar, de desmontar coisas. É um dom, nasce. Então, eu acho, né? Eu sou professor lá da Escola Henrique Lage, né? Criei um laboratório de jovens cientistas lá, jovens projetos, né? Jovens projetistas. Mas eu acho que isso deveria começar lá no ensino fundamental. Escola de inventores, né? Uma escolinha de inventores. Eu estava agora em Manaus, né? E aí eu fui lá visitar a escola de um ex-aluno meu da FATEC, que montou uma escola de robótica para criança. Que bacana! Lá em Manaus, né? E aí é muito legal, porque aí eles começam a aprender, né, com crianças com 6 anos, aprendendo algoritmo, aprendendo aquelas coisas, e isso vai desenvolver neles uma criatividade, né? Porque às vezes eu acho que, né, que a gente está perdendo a ideia lá no Gênesis, assim, né? Porque às vezes se você começar isso antes, né, você consegue florescer muito mais. Eu costumo falar o seguinte, o inventor usa um lado do cérebro que é o mesmo lado das artes, da música, né? Então são pessoas extremamente técnicas. Eles não têm aptidão comercial. E você tem que lapidar essas pessoas desde pequeno. Né? Você tem que ensinar como as pessoas as crianças devem se portar, que vão ser grandes inventores lá para frente. Só que eles têm que saber como se portar e como fazer inventores o desenvolvimento. como o Hugo, que aliás eu já quero, a gente separou algumas fotos que você mandou pra gente e quero muito que você diga o que você já conseguiu concretizar, que ideia você já tirou da cabeça e que já pode ser usada. Então, o primeiro equipamento que eu criei, assim, né, foi o rig. Que é esse que a gente está vendo? Isso, exatamente. Não exatamente esse, mas foi um parecido com esse. Esse é um protótipo, né? Foi um rig que eu criei que ele a princípio foi para mim. Ele é todo feito de PVC e ele era só para estabilização de imagem, né? Só para colocar no ombro e tal. Uma coisa bem simples. Eu me baseei em outros projetos da internet e depois eu acabei desenvolvendo esse rig que ele é eletrônico. Ele tem uma bateria acoplada e tem uma eletrônica que controla o foco externa, né? Você pode gravar 4 pontos de foco, né? Consegue controlar a velocidade do avanço, esse tipo de coisa. E eles têm uma estética própria também, tem esse outro rig que ele é coberto por tecido africano, intencionalmente para não parecer, por exemplo, com uma arma. Como Por isso as cores, né? Por isso as cores. E aí tem uma questão social que você Exatamente. pensou. Isso, Qual porque assim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema, né, da força policial confundir coisas que estão na mão de pessoas que têm, né, um fenótipo bem específico como o meu e do professor aqui, com armas. Então a intenção, e como esses produtos foram feitos para qualquer pessoa, mas pensando principalmente nas pessoas negras, né, então eu bolei todo esse jogo de cores para que ele parecesse no máximo um brinquedo, não uma arma. Não uma arma. Exatamente. Então fica bem nítido, você olha para ele, né, você vê que é uma coisa diferente e tal. Você pediu patente disso? Não pedi. Esse é um grande problema. Por que ainda não pediu? Porque na escola técnica a gente foi introduzido a esse processo, né, de patente de alguns equipamentos de algumas invenções que a gente fazia. E um dos professores alertou a gente que no meio do processo não daria conta, porque acho que era um processo muito demorado, que extrapolar o nosso tempo de estadia dentro da escola técnica. A gente acabou abandonando. E eu nunca mais procurei também, né? Eu acho que é o que eu estou falando. Eu acho que existe um buraco muito grande, né, nessa questão das patentes, né? Da escola técnica, do ensino médio, com os órgãos pessoais, tipo INPI, assim, né? Eu acho, por exemplo, eu soube que dentro da UERJ existe uma ligação direta do INPI com a universidade, né? Da UFRJ deve ter, mas dentro da escola técnica, no ensino médio, eu acho que existe um buraco muito grande nessa questão, né?
Mas eu acho que deveriam investir, né? Como eu falei, eu acho que vocês estão perdendo ideias, né? Ele pode patentear essa ideia. A partir da primeira divulgação pública, por exemplo, se é a primeira vez que ele está falando sobre isso na televisão, ele tem 1 ano da data da primeira divulgação para dar entrada na patente. Dá tempo? Dá tempo. Que bom. Eu quero muito rapidinho que a gente volte uma imagem, se for possível, porque a gente acabou cortando a apresentação para fazer essa pergunta da patente, mas você criou um outro produto que tinha ali como se fosse um suporte para cartões de memória, enfim. O que é aquilo exatamente? Aquilo dali é um projeto que é bem simples, na verdade, mas é um estojo para cartão de memória, né, feito com toda impressão 3D. Todos os projetos que eu trabalho, eles são baseados em PVC, que é uma matéria-prima muito subestimada e tal, mas, enfim, tem toda uma questão de duração, é resistente à água. Se você quebrar uma parte do seu equipamento, você vai na esquina e compra outro. Impressão 3D, né, que é uma ferramenta de criação maravilhosa, e eletrônica embarcada. Trabalho com microcontroladores, Arduino, PIC. Então tem esses 3 pilares em todos os equipamentos. Tá ótimo. E você já conseguiu, inclusive, fazer um filme utilizando esses equipamentos. A gente tem esse vídeo, quer rodar um trechinho para quem está em casa assistir. A embrulhar, suor a descer, viagem a levar, tudo a mexer, a embrulhar. Pedra do Sal, ali, Morro da Conceição. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro, nossa zona portuária. Exato. Pode acrescentar o tema. Porque o Hugo falou, uma ideia simples, né? Eu acho que é o seguinte, na metodologia de engenharia, né, a gente parte sempre que todo projeto tem que começar de um problema. Né? Você tem que ter um problema para resolver. Né? Então, na realidade, a gente acha o seguinte, que a inovação ela está muito mais na aplicabilidade da coisa do que realmente... Ninguém inventa roda, assim, não vai inventar roda, sai do zero. Assim, né? Aí eu acho que, por exemplo, uma vez a gente fez um projeto lá, dos alunos, que eles fizeram um sensor de monóxido de carbono. Né? Aí você fala, mas o sensor de monóxido de carbono já existe. Mas o que acontece? Eles viram uma reportagem que teve um casal que estava namorando na garagem lá em São Gonçalo e eles morreram asfixiados. Né? E aí isso repercutiu na época. E o que eles fizeram? Eles fizeram um sensor de monóxido de carbono para aplicar dentro do automóvel. Entendeu? Então, na realidade, a inovação está muito mais no que você vai aplicar aquilo, no problema que você vai resolver, do que realmente no próprio produto em si. Eu me lembro, dando exemplo disso, teve muita criança que morreu, infelizmente, dentro do carro que o pai esquece. Exatamente. Infelizmente, ainda acontece. Vários inventores, vocês não têm noção, quando começou a divulgar isso na imprensa, exatamente, teve vários inventores. Agora, Carlos, você vê, né, essa ideia, super ideia que surgiu na escola, não existe essa aproximação com a instituição de ensino para pegar boas ideias lá? Então, eu falo, a Associação Nacional dos Inventores lida mais com inventores independentes. Não está ligado à parte de escolas ou centro de pesquisa, etc. Mas eu acho que falta, uma demanda, falta isso. As empresas elas deveriam procurar, né, as soluções, como acontece em países de primeiro mundo, nas instituições. Não tem nem o que falar. E essa ideia do Hugo também de aplicar as invenções dele para problemas reais que ele passa, enfim, que outras pessoas da raça passam, isso agrega valor ao produto. Sim, isso é um diferencial, né? Claro. Eu sempre falo o seguinte, tudo que você bolar, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa, e hoje a gente tem ferramentas ótimas, né, na internet para fazer pesquisa, se aquilo já foi inventado por alguém, ou se não é uma coisa inédita, você pode aperfeiçoar aquilo que já existe. Você melhora o produto que está no mercado. Uma boa tecnologia que seja mais barata. Que no caso, a gente tecnicamente falando, é uma patente de modelo de utilidade, é o aperfeiçoamento do já existente. Então você pode, porque muita gente pensa, só se eu inventar uma coisa totalmente inédita que eu posso patentear. Não, isso não é verdade.
Exatamente. Se você aperfeiçoar, você pede a patente de aperfeiçoamento. Tá, joia. Olha, vamos chamar para conversa uma outra inventora brasileira, é a Lídia Oliveira, que está conectada com a gente. A Lídia criou um sistema integrado de requisições médicas. Tudo bem, Lídia? Conta essa história para a gente. Conforme eu estou aqui ouvindo, né, a entrevista, e o CIRM, ele nasceu mesmo por conta de um problema real, pessoal, que eu vivi e que eu acho que muitos vivem diariamente aí quando passa um momento que a gente nunca espera passar, né? Que é um problema de saúde, ficar nesse trâmite de hospital, internação. Então, em 2015, eu passei um problema sério, minha mãe internou, fiquei 1 mês e meio no hospital com a minha mãe, e na volta da minha mãe, meu pai internou porque sofreu um infarto. E aí, desculpa que entrou mensagem. Mediante a isso, o que aconteceu? Eu vi vários problemas de falta de problema na informação, de troca, como que a informação chega. Por exemplo, a minha mãe diabética e problemas na informação da alimentação que ela teria que se alimentar enquanto estava internada. E aí vinha um suco cheio de açúcar, vinha o arroz branco que não deveria fazer, porque na troca de plantão a informação não chegou, o papel que estava na pauta e foi aquilo, entendeu? Então, muitos problemas desses acontecem. E aí o CIRM, ele tem o objetivo de mitigar esses problemas, né? Onde a intenção é a gente diminuir o uso de papéis, de manuseio de papéis para informações muito importantes, né? E encapsular ao máximo um sistema e disponibilizar essa informação de uma forma mais segura. Já entendeu? Está patenteada essa ideia? Ela já está patenteada, então eu fiz um processo inverso da invenção do Hugo, porque quando eu fiz uma MBA, uma pós, e aí na grade de gerência de projetos, eu desenhei um projeto para fazer um simulador para autoescola, para direção, né? E aí não ligaram para o meu projeto, eu achei que eu tinha viajado muito, não registrei aquilo. 2 anos depois foi lançado. Aí eu falei, meu Deus. Então eu fiz o caminho de primeiro patentear, né? Então eu fiquei buscando informações com a NPI de forma independente, li materiais, mas a vida é totalmente corrida, né? E como você é muito novo nesse mercado, é algo que realmente a gente não nasce com essas informações, eu fiquei muito insegura. E aí eu conheci a ANI, conheci a Marcela, né? E que trabalha numa linha de frente, entendeu? A gente tem um relacionamento muito legal. E a ANI me ajudou muito nesse processo, me auxiliou. Eu escrevi como se fosse um TCC, né? Desenhando o que seria o CIRM, qual o objetivo dele, como que ele está desenhado, toda a sua estrutura, né? E aí foi feita a patente, registrada a nível nacional, depois a marca, e a gente encaminhou também para criar o PCT, que é a patente a nível internacional, né? E aí, com isso, o CIRM conseguiu também ser exposto na feira, que a ANI foi na China e foi muito bem aceito. Eu fiquei super lisonjeada que ele recebeu uma premiação por um médico, né, doutor da Síria, eu acredito que seja da Síria, né? Muito legal, Lídia. O projeto foi um reconhecimento muito importante. Eu vou interromper a nossa conversa para trazer uma questão aqui para o Carlos. Existe um tempo médio entre você ter a sua ideia e conseguir patentear esse processo aí que a Lídia passou? Eu sempre aconselho, quando você tem uma ideia, procure patentear o mais rápido possível, porque o INPI é muito claro, ele te dá um protocolo com dia, hora, minuto e segundo. Ou seja, se alguém, 1 minuto antes de você ir lá e depositar a mesma patente, o privilégio da anterioridade é dele. Então, nunca demore para patentear um produto. Esse negócio de ficar fazendo pesquisa, você pode perder a ideia. Uma patente, na associação, por exemplo, não lembro do caso dela o tempo, mas normalmente é 25 dias úteis.
que a gente consegue fazer, depositar patente. O INPI tem os seus problemas, demora para expedir a carta patente, mas o que importa é o protocolo de depósito. E Lídia, você já vislumbra a possibilidade de ver se essa sua ideia sendo de fato aplicada? Ajudando pessoas? Com certeza, porque a gente vai resolver muitos problemas que a gente enfrenta, fora a consciência de preservação ambiental, porque a redução de uso de papéis, administração de uso de papéis dentro de hospitais, dentro de clínicas, para médico, isso vai diminuir de uma forma muito grande, né? A intenção não é ser drástico, agora ninguém não usa o papel, não, mas ir mudando gradativamente a cada empresa, a cada pessoa que for aderindo o CIRM, né? Porque hoje a gente tem uma facilidade sobre o receituário eletrônico, todos os CRMs vêm com um chip, né, que autentica aquela assinatura digital, dizendo que aquele documento é legítimo e feito por aquele médico. E a partir do momento que a gente abre só para papel, os erros são infinitos que a gente pode, humanos, né, que a gente pode ocasionar. E a partir do momento que a gente consegue... pode falar. Não, eu quero já agradecer a sua participação e te dar os parabéns, viu? Porque, de fato, é uma ideia que pode fazer diferença no dia a dia aí das unidades de saúde do país que vivem lotadas. Parabéns, viu, do Conexão. Obrigada. Até a próxima. Fazer um comentário. O projeto da Lídia lá na associação é um dos 10 melhores que a gente tem lá. Porque ela pensou em tudo. Ela pensou em tudo. A gente já conversou com médicos, já tiraram o chapéu, falaram, não, realmente é bom. Agora a gente está nesse caminho. Nós estamos trabalhando efetivamente o projeto dela para que vire uma inovação, né? Como eu falei no começo. Vocês estão tentando aproximar aí a outra parte necessária, que é a empresa e o investimento. Eu acho que esse projeto dela, ele além de salvar vidas, porque vai diminuir o erro médico, né? Ele pode ter muito sucesso. Quer fazer algum comentário? Porque você vê que a questão que eu falei, né? Ela teve um problema bem próximo a ela, né? E ela resolveu o problema com o que ela aprendeu na faculdade ou na escola. E aí, quando a gente começa o projeto lá na Henrique Lage, né? Um dos pré-requisitos, né? Quando a pessoa vai escolher o problema, é essa questão social, né? Sempre tem que visar alguma coisa, porque a gente quer humanizar mais o técnico de eletrônica, né? Porque quando você fala em eletrônica, você pensa em robô, em exterminador do futuro, que vai acabar... Não, a gente quer... Não, a eletrônica pode servir para melhorar a nossa vida, a nossa sociedade. O que você vê como desafio, Hugo, hoje? Desafio? Para o jovem criador. Para o jovem criador é ter acesso às ferramentas de criação. Custo, tá aí. Custo, exatamente. Incluído. A gente consegue burlar isso até certo ponto. Mas tem uma hora que a gente tem que investir e comprar coisas que realmente estão além do poder de compra da maioria das pessoas. Ele comentou um negócio sobre prototipagem rápida. Essa é uma ferramenta extremamente interessante que viabiliza. Antes da prototipagem rápida, você às vezes ia fazer um produto, você tinha que fazer 1.000, 2.000 peças, tem que fazer ferramental, etc. Com a prototipagem rápida, você não precisa. Você pode fazer uma linha de produção de 30 peças. Mas como ter acesso a isso? Tem hoje em dia muitos órgãos que ajudam nesse sentido. Não custa caro como custava no início uma máquina de prototipagem rápida, ele sabe disso. Antigamente era uma fortuna, agora não. Mas o grande problema também é que, tipo assim, a gente lá, nós somos uma escola estadual, né? E nós estamos numa crise... Tem as suas limitações, muito. Né? Então Alguém precisava doar para vocês uma máquina. Exato. A gente é mais que inventor, Deixa eu trazer umas curiosidades né? para a gente encerrar o programa. Olha só, nós separamos alguns exemplos de inventos brasileiros para, quem sabe, incentivar mais rapazes e moças pelo país. Vamos lá, número 1. Você conhece o BINA, o identificador de chamadas? Ele foi inventado em 1977 pelo Nélio José Nicolai, com a intenção de reduzir o número de trotes recebidos. E os chuveiros elétricos, hein? Quando você quer tomar aquele banho quentinho, fique sabendo que foi em 1928, é uma ideia do Francisco Canhos Navarro, da cidade de Jaú. Ele foi responsável pelo primeiro chuveiro automático, só que infelizmente não conseguiu patentear a ideia. E já em 1996, o Carlos Prudêncio, morador da cidade de Brusque, em Santa Catarina, criou a urna eletrônica que foi utilizada nas eleições pela primeira vez em 2000. Olha, acho que a gente deixa aí
um incentivo. Acho que não adianta, essa é a palavra, né? Para quem está em casa, ouvindo a gente, de repente um educador levar para a escola. E aí, dá para ser criativo e dá para, por que não sonhar em tornar aquela ideia uma realidade. Eu acho o seguinte, para todo mundo que tem uma ideia tem que tentar levar para frente, porque se não tentar não vai saber nem. É igual jogar na loteria, né? Como é que você vai ganhar na loteria se você não jogar? É igual. Tem que arriscar. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês no programa. Espero receber vocês de novo aqui com outras grandes ideias. E vocês com boas também criações. Obrigada a você de casa. Um beijo, até o próximo Conexão. Tchau, tchau.